Oi, bom dia, Luiz. Oi, bom dia, Eduarda. Bom dia, Eurico. Gente, eu queria saber se vocês já viram ali o vídeo de escalas e cotagem, que vai ser o nosso próximo conteúdo. É que o tema da aula de hoje, oi, Vitória, o tema da aula de hoje vai ser esse, tá? Para esclarecer as dúvidas sobre o conteúdo do vídeo. E só para avisar para vocês, né, eu não vou passar nenhuma atividade a respeito dos conteúdos de escalas e cotagem, também não de cortes, porque a ideia é que vocês façam relação desses conteúdos teóricos, vocês apliquem esses conteúdos teóricos nas atividades de AutoCAD. Então, a ideia vai ser fazer direto as atividades do AutoCAD, tá? Que nós já vamos começar semana que vem, só para só para vocês se organizarem melhor. E é super importante que vocês aprendam bem esse conteúdo de escalas e cotagem agora, né? Que é o que está informado ali no vídeo, que vocês tirem as dúvidas agora e que para que possam aplicar de maneira apropriada na hora que forem trabalhar no AutoCAD, tá? Então, já fica de aviso para todo mundo, né? Para quem não baixou o AutoCAD ainda, de preferência baixem essa semana. Ainda nas aulas da semana que vem eu vou esclarecer um pouco de dúvidas sobre a instalação do AutoCAD para quem ainda tiver dificuldade, mas de preferência já tentem começar a baixar essa semana. E outra dica que eu dou para vocês é super importante que vocês estejam logados na rede da UFSC, né, utilizando o VPN UFSC para validar a licença do programa.
Gente, a atividade do GeoGebra, só para eu saber como é que foi, o que é que vocês acharam. Deixa eu ver ali o que que deu na enquete. Tivemos só 3 respostas? E a maioria não gostou. Mas o pessoal achou que é bom para visualização. Vou mostrar os resultados aqui para vocês. Olha, esse resultado me surpreendeu, hein? Ó, ajudou a visualizar, mas o pessoal não gostou. Estão vendo como não é fácil fazer pesquisa? Mas tem bastante comentário, vamos ver aqui. Opa, apareceu os nomes, não quero isso. Descobri na força. Pode. Então tá, né? A última resposta foi sugestiva. Mas eu vou dizer para vocês, a maioria dos programas a gente aprende na força do ódio. Como você, como o colega disse ali na enquete. O desenho à mão é mais fácil, mas em termos de aplicação ele não é tão usado, né? Ele é só para exercitar a parte visual. Ele é mais usado para pessoal de mecânica, né? Mas eu gostei das respostas, achei bem honestas. Pode falar, Eurico. Eu particularmente, não sei se era uma questão também que a semana estava bem atribulada, mas eu não consegui pegar muito a ideia do exercício. Eu fui demorar um tempo ainda, eu fiquei pensando um tempo sobre aquilo e percebi que eu fiz errado depois até. Mas eu achei um pouco complicado.
Sim, ele é um programa que ele é um pouquinho difícil de usar no começo, por isso que eu sempre pergunto, professor de matemática está usando, porque tem uns professores que fizeram o curso comigo aqui na UFSC, da matemática, até a maioria era da matemática. E eu me surpreendeu que poucos estão usando. É que geralmente a gente trabalha em 2D também na matemática. Não, mas tem muita ferramenta em 2D. Sim, mas naquele caso ali já seria em 3D, né? Mas, tipo, para cálculo, pelo menos, a gente até usa o GeoGebra, porém em 2D. Mas a essência é a mesma, só muda a figura, a forma de inserir os comandos é a mesma. É que o problema é o problema de todo o programa. Isso que tu está mencionando, na verdade. A gente até se acostumar ou a descobrir determinada função para utilizar no AutoCAD, vocês vão observar a mesma coisa. Demora um tempo mesmo. Né? Aí a gente tem que ficar matutando, tem que ficar correndo atrás mesmo. Isso aí não tem jeito. É tudo assim na vida. E o AutoCAD vocês vão observar a mesma coisa, principalmente porque o AutoCAD ele é muito mais fácil de assimilar, né? Pelo menos da forma que eu aprendi e que isso me ajudou a mexer em várias versões ao longo do tempo, porque quando eu fiz o AutoCAD na engenharia, que eu fiz a elétrica na UFSC também, né? E eu já tive o AutoCAD quando eu me formei, quando eu fazia o curso de engenharia, eu aprendi só com barra de comandos eu vou dizer para vocês uma coisa, foi a melhor forma de aprender, porque eu consegui usar o AutoCAD 2020, 2012, 2013, que foi quando mudou a interface para interface parecida com o que a gente tem hoje, só com barra de comando. Eu poderia, por exemplo, usar o programa sem mexer no ribbon, né? Só que aí eu tenho que estudar o glossário de comandos. Esse que é o grande segredo do AutoCAD, né? E de todos os programas que vocês forem aprender a manipular no curso de vocês, que vocês vão aprender a manipular muitos programas no curso de vocês. Inclusive, também serve para as linguagens de programação. Você aprender a biblioteca de funções. Na verdade, é isso. E no GeoGebra não é diferente. Talvez, pelo que vocês estão me descrevendo, foi essa dificuldade que vocês tiveram. É que aí, o Luiz Fernando até fez uma comparação interessante, né? Que, que fez eu reparar nesse ponto, né? Na questão da familiaridade com a biblioteca de comandos do programa. No caso do GeoGebra, seriam as funções e como que você vai inserir os atributos das funções, né? Isso aqui tem causado dificuldade pelo que eu estou vendo. E ele falou assim, mas eu achei mais fácil desenhar os EVOs, porque quando você desenha à mão, você tem um procedimento fixo, você não tem uma biblioteca de funções para decorar, né? Então, na verdade, é isso. Pode falar. Até essa situação, eu acho que para mim vai ser meio que reaprender o AutoCAD, porque eu sei um pouquinho, porque eu cheguei a fazer essa matéria no IFSC, eu validei, ela tá no IFSC, mas eu aprendi ele todo mexendo por comando no computador mesmo. Tanto que eu tive muita dificuldade quando eu saí do Windows para ir pro Mac, porque os comandos são diferentes. E aí muita coisa não dava para fazer igual no Mac que eu sabia no Windows. Então, é porque tu aprendeu a mexer no Ribbon direto, né? Isso. Eu aprendi até pelos computadores do IFSC mesmo. Nas horas vagas eu ia lá no laboratório e ia mexendo. Se tu aprendesse pela barra de comando, tu não ia sentir diferença.
Principalmente aquela situação de, por exemplo, tu vai criar um quadrado e tem que digitar ali os valores, são comandos totalmente diferentes. Eu validei tranquilo no IFSC, mas depois eu fui mexer em casa, não deu não. É que no Mac, o Mac ele não tem ribbon, né, na interface. Mas ele tem a barra de comando. Aí você vai escrever o nome do comando. Até é bom a gente comentar isso para vocês já começarem a se familiarizar antecipadamente, né, com o programa. Vai ter eu vou até mostrar para vocês aqui a tela do AutoCAD, já que está surgindo essa discussão. Eu abro ele aqui rapidinho para vocês. Aqui não demora tanto para carregar, que eu já fiz um upgrade aqui pensando nas próximas gerações. Isso antes da pandemia, eu dei sorte. Então, aqui, deixa eu abrir aqui a tela inicial. Então, aqui, ó, nos computadores Windows, né, sempre vai ter essa barra aqui do Ribbon. Tu aprendeu mexendo nesses botões aqui, né, Eurico? Na verdade, ele era um programa um pouquinho diferente. Ele era mais escuro e tinha um comando aqui embaixo. Na escuridão a gente muda a cor nas propriedades. Aqui não tem problema. Aí aqui tinha outros botões, né? Isso, Não era exatamente. essa barra aqui? Acho que não. Ele era, mas não era o 2020 também, era outro. Mas o do 2013 para o 2020 não mudou muita coisa não, em termos de interface, tá? Então, é que já faz um tempinho, mas acho que. Não lembro, pelo menos. Às vezes podia ter alguma coisa personalizada já, não sei. Às vezes é porque tem essa barra solta. Isso, bem essa barra. Tinha uma barra, mas ela era escura, só a única diferença. Mas aí é questão Isso. de configuração. Se eu quiser, eu posso configurar esse programa no modo escuro. Mas, Uhum. enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: no Mac só tem a barra. Aqui, esse painel do Ribbon, ele não tem, ele é diferente. Ele só tem o menu aqui de cima, e aí tu vai puxando, e aí o menu aqui ele é todo diferente. Não é isso? Peraí que eu tô tentando abrir o meu aqui pra comparar. Não, mas tu não vai conseguir compartilhar a tela junto comigo. Sim, sim, mas pra comparação própria mesmo. Eu só quero ver Ah, a tá. diferença. Eu vou ter que logar ainda, mas embaixo aqui ele tem uma barra. Eu lembro que ele tem essa barra, mas eu não lembro dele ter esse cabeçalho aqui, não. Depois vamos fazer o seguinte, eu vou te botar no modo de apresentação, aí tu vai compartilhar a tela, só para mostrar para os colegas, para comparar. Eu vou dar um print aqui, para a gente Só, gravar essa imagem. só que eu tenho que logar aqui na minha conta do AutoCAD. Eu tô tentando logar que ele não tá entrando. Aí eu Tá. a hora que eu conseguir, eu já te aviso, peraí. A gente aguarda um pouquinho. Eu deixei o print ali da tela do AutoCAD para vocês, para que vocês possam fazer depois a comparação com o CAD do Mac. É bom a gente mostrar essas diferentes interfaces. E para quem tem Linux, né, pela pesquisa que a gente fez no início do curso, quase ninguém tem Linux, mas eu recomendo que baixe o FreeCAD. Eu não sei mexer no FreeCAD, eu nunca vi a interface dele,
mas eu já abri arquivos do FreeCAD no meu AutoCAD e não teve problema nenhum de incompatibilidade, inclusive as layers funcionaram perfeitamente. Então, para quem tem Linux, Ubuntu ou Red Hat, né, esses outros sistemas operacionais que são do Linux, pode usar o FreeCAD na disciplina sem problema, só que tem um detalhe aí, vocês que vão ter que correr atrás do material também, tá? Porque eu não sei mexer, eu só sei que os arquivos eles são compatíveis. O semestre passado, né, o 2019-2, eu tive a experiência de testar o FreeCAD porque uma aluna me pediu para usar. Eu falei, se o arquivo não abrir corrompido, pode usar sim. E deu certo. E ela foi bem na disciplina. Gente, mas ali, reforçando, né, o tema da aula de hoje, enquanto o Eurico ele tenta abrir o AutoCAD dele, parte de escalas e cotagem, tá? Eu não vou cobrar nota, mas eu recomendo que façam o exercício ali da conversão de escalas, informado no vídeo, tá? Só para mostrar para vocês, foi postado. Só para mostrar para vocês, foi postado vídeo de escalas e cotagem, né, em desenho técnico, é esse vídeo aqui. Opa, já ganhei um like, né? Então aqui tem todo o conteúdo, mais ou menos no minuto, na altura de não um minuto, deixa eu ver mais para frente aqui. Esperar carregar um pouquinho. Depois ali dos 2 minutos, vai ter o exercício. E aí vocês vão poder, e eu recomendo que façam esses exercícios para que possam exercitar o conceito de escalas, tá? E da parte da cotagem, você não tem exercícios, tá? Tem só o conteúdo teórico, mas eu gostaria que vocês observassem bem como que as regras de cotagem elas são aplicadas, tá? Inclusive, quero fazer uma pergunta para vocês na aula sobre este desenho. Deixa eu botar aqui em tela cheia. Este desenho está correto? Sim ou não? Pode responder no chat. Renata diz que não, Luiz diz que não. Luiz, eu já vou responder, eu já vou perguntar para ti algumas coisas, né, para esclarecer essas dúvidas que você tem. Mas antes eu gostaria de saber o que está errado nessa figura que eu mostrei para vocês. Vou botar a figura de novo só para vocês gravarem.
Pode escrever o que está errado, ou pode falar também, levanta a mãozinha para falar. Cruzou as cotas, isso. Não pode botar as unidades, mas ele não colocou ali, ô Luiz. As unidades, elas não constam na cota, tá? A cota, só para lembrar para vocês, é o valor, né, da medida em si. Mas tem dois outros erros aqui nesse desenho. Deixa eu colocar a tela de novo. Tem dois outros erros importantes aqui nesse desenho. E quais são? Tá? Que é importante destacar aqui na cotagem. Corresponde ao fato da cota ela está com uma mesma espessura de pena da Ashura, né? Portanto, essa cota ela não está legível, isso é um erro, tá? A gente não consegue ler a medida do desenho. E além disso, é importante destacar também a cotagem ela está com espessuras de linha que prejudicam o destaque do desenho, né? O desenho é o elemento principal, a cotagem é só um elemento informativo, portanto, ela tem que ter menos destaque, tá? E também a questão do... Também é importante lembrar, né, o que, tá? Isso não é um erro, isso que eu vou falar agora não é exatamente um erro, mas é uma má prática, digamos assim, do projetista de edificações, tá? É uma prática ruim do projetista de edificações que muitos costumam fazer, mas por descuido, tá? Ou porque às vezes não tem tempo hábil para revisão, né? Na verdade seria mais por desconhecimento ou por não ter tempo hábil na revisão, que é uma má prática. O quê? A cotagem aqui nesse desenho, ela está feita em centímetros, enquanto que quando você trabalha com medidas de edificações, você trabalha com metros. Então, o pedreiro vai ele vai pensar em metro, então é melhor que toda a cotagem já seja feita em metro, por mais que tenha unidade quebrada. Tá? O centímetro é bom para a gente fazer o desenho, mas na hora de executar a obra, o melhor é que esteja em metro, facilita para quem executa. Tá claro? Gente, mais alguma pergunta? Pode falar, Luiz. Então, eu acho que eu não entendi direito essa parte de cotagem, porque, assim, nos slides tem aqueles exemplos
com as cotas, tipo, que tinham circular e tal. Eu não entendi direito o que que elas estão representando. Tipo, Elas tem uma representam que a medida ação... do objeto. Sim, sim. Mas, por exemplo, tem umas que tem as setas concêntricas, por exemplo. Eu não entendi direito o que que tá mostrando lá. Tipo, o que que ele quer representar. Tu diz nesse exemplo aqui, eu vou pegar a apresentação, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Dê só um instantinho. Tu se refere a essa figura aqui, por exemplo. É isso? Essa daí mesmo. Então, isso aqui é só um exemplo, na verdade, tá? Não tem, é só para mostrar como que se cota a espessura, por exemplo, de um cilindro oco. Tá? É só para mostrar uma diferente de cotar um objeto, caso esse objeto ele tenha uma propriedade que essa cota se encaixe, tá? É só um modelo de cota, não tá, nesse exemplo aqui específico, não está aferindo nada. Assim como esse daqui só está mostrando como que funciona a cotagem de ângulo. Tá claro? Eu entendi. É E só tem também... para isso, Não, é pode só falar. para mostrar que essa forma de cotar é possível caso um elemento tenha características que se encaixem com esse tipo de cota. Sim, sim, eu entendi essa parte. Agora eu entendi. Então, e tem outra também, né, de elementos... tá, das setas também, eu não entendi direito as setas. É que assim, eu entendi que tem umas que usa para desenho mecânico, tem de construção civil também, mas eu não entendi, tipo, quando é que eu vou usar cada uma, assim, tipo, sabe, cada uma representa alguma coisa diferente, ou alguma coisa assim? Então, para poder entender esse slide, tem que entender bem esse daqui primeiro, né? Que identifica os elementos da cotagem, tá? E nesse slide aqui, no slide 13, né? Eu coloquei todos os elementos de cotagem que são inerentes a uma cota, né? E que elementos são esses? As linhas auxiliares, que são as linhas que vão fazer referência ao objeto que está sendo medido. A linha de cota, que é a linha que vai ser paralela àquela medida que está sendo aferida do objeto. Normalmente ela vai ser paralela, né? Com exceção dos elementos circulares. Por isso que no elemento circular ou a gente cota fazendo referência ao centro, ou a gente cota fazendo referência ao diâmetro. Tá? E então essa linha de cota normalmente ela vai ser paralela, né? À medida que está sendo aferida, a cota, que é o valor em si, e o fechamento da cota. O fechamento da cota é um símbolo que é colocado sobre a intersecção da linha auxiliar e da linha de cota. Aí nesse exemplo aqui, nós temos um exemplo com seta, né? Se eu dar um zoom, acho que vai facilitar. Nós temos um exemplo com seta, e esse exemplo, e olha bem onde que onde que a seta está posicionada. Vamos botar aqui. Ela está bem na intersecção entre a linha de cota e a linha auxiliar. Tá claro? Aí essa simbologia ela pode variar conforme a aplicação do desenho técnico, né? A área de aplicação do desenho técnico. Por exemplo,
No desenho mecânico, normalmente a cotagem, o símbolo de fechamento de cota utilizado na cotagem costuma ser as setas, né? Por quê? Porque normalmente com cotagem em unidades em milímetros se utiliza a seta, basicamente por isso, tá? Já no desenho de construção civil e no desenho arquitetônico se costuma utilizar a diagonal de 45 graus e o ponto, por quê? Porque são elementos mais simples, né? E normalmente se utilizam muitas cotas nesses desenhos. No desenho mecânico a gente já coloca uma cotagem mais enxuta. É mais pela característica dos desenhos das áreas de aplicação. Se adota símbolos diferentes. Aí, na verdade, o diagonal e o ponto é para fazer mais rápido, né? Então, o pessoal acaba usando um símbolo mais simples para o desenho também não ficar tão poluído. Tá claro? Sim, tá claro. Agora eu entendi essa parte. Então, aí, na parte de... Espera que eu tô tentando achar aqui. Mas era de cotagem de elementos circulares, alguma coisa assim. Que eu tô tentando achar aqui no slide. Enfim, é que eu não sei se você consegue ver aí no teu, mas era nessa parte mesmo que eu tô falando. Mas é que assim, tem um exemplo mais à direita que ele tem de elementos circulares, das regras, né, no caso. Que ele tem mais à direita ele tem tipo, tá, nos outros ele tem o φ, tem o r e esse tem um quadrado, eu não entendi, tipo, um quadrado lá do 40. Sim. Já vou mostrar essa tela. Então, ó, o Luiz está se referindo a essa tela aqui, ó, gente. Essa tela aqui, ela se refere à cotagem de elementos circulares, né? Então, aqui, ó, quando nós cotamos raios, nós fazemos a referência do símbolo de cotagem em relação ao centro, com a seta apontando para fora, né? Para a borda do arco que está sendo cotado, tá? Então, nós encontramos o centro do arco e depois nós fazemos referência à borda do centro cotado, a borda do arco cotado. E a gente sempre vai cotar, a gente vai informar que nós estamos cotando raio através da inserção da letra R na cota, tá claro? E qual que é a diferença para cotar diâmetro, né? O diâmetro nós fazemos a referência paralela à medida de cotagem, né? Porque o diâmetro ele vai corresponder a toda toda a cota a maior corda do cilindro, né? Por isso que acaba sendo paralela à cotagem. E dependendo do tipo de elemento que eu estou cotando o diâmetro, eu vou adotar uma simbologia mais adequada que caracteriza aquele elemento. Por exemplo, se eu tenho deixa eu ver uma coisa aqui. Eu estou tentando ver se eu acho alguma coisa que eu possa descrever melhor. Espera aí. Já sei. Só um instante. Bom, estão vendo esses dois elementos aqui?
Estão vendo essas duas pecinhas que eu estou mostrando para vocês? Um retângulo vazado e um cilindro vazado, né? Então, nós temos essas duas peças. E qual que é a diferença de cotar o diâmetro em cada uma delas? Na cota, eu vou informar que isso daqui é redondo, né? Que o cilindro ele tem a sua envoltória redonda. Aí eu vou informar que eu estou cotando o diâmetro de um cilindro utilizando o símbolo φ na frente da cota. Enquanto que eu vou informar que eu estou cotando o diâmetro desse elemento retangular, né? No caso ali vai ser um quadrado, tá? No exemplo, é um vão retangular, é um vão quadrado, né? Mas esse aqui é o mais próximo que eu consegui achar aqui de exemplo. Então, você vai cotar um vão quadrado e você vai informar que esse vão é quadrado utilizando o quadradinho na frente da cota, na cotagem. Tá claro? Agora entendi. Que eu imaginei que fazia isso. Até mais, assim, passou a moto aqui. Mas tem outro símbolo, assim, para representar, além desses? Tipo, só um triângulo, aí tu bota um triângulo, por exemplo, lá. Nem todos existem, né? É que triângulo não tem diâmetro. É que no caso aqui o retângulo também não tem, né? Porque ele é irregular. Aí porque os lados não são iguais, né? Por isso que ele é um polígono irregular. Mas no caso daquele exemplo, ele é especificamente um quadrado, tá? Se for um polígono regular, com mais de 4 lados, normalmente vai ter diâmetro. No caso do triângulo, não tem. Ok. Né? Eu vou ver mais aqui, vou ler mais um pouco aqui, se aparecer alguma dúvida eu falo, tá? Obrigado. Nada. Gente, mais alguma pergunta? Eurico, tu conseguiu abrir o card? Consegui. Tá Tá, certinho pode já. compartilhar a tela com a gente? Claro, deixa eu só ver como é que se faz Deixa eu isso. autorizar aqui para apresentar. Já pode compartilhar a tela. Tá. Deixa eu ver como é que se. Deixa eu descobrir como é que. Deixa eu ver se é isso. Só isso aqui que eu vou ter que fechar o aplicativo e já volto. Que eu tenho que permitir aqui no Mac para ele compartilhar a tela. Vamos ver se agora vai. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela. Ainda não, ainda não. Não? Agora tá começando a compartilhar, agora tá. Então, peraí. Deixa eu abrir aqui o outro card. Tá dando pra ver? Sim. Então beleza. Eu tô vendo o YouTube, né? Opa. Não, peraí.
Deixa eu ver se... O melhor é sempre botar para compartilhar a tela e não a janela, tá? Tá. Caramba, como é que faz isso? Tu tem que sair do compartilhamento de tela do Teams, aí tu muda a forma de compartilhamento. Tá. Tá. Aqui, ó. Tá dando agora? Sim. Ah, tá bom. Oh, nossa, é completamente diferente, É, né? Ó, só tem a barra de comando ali, como eu falei. Eu vou até... depois eu vou dar um print aqui, só para a gente guardar. aí o que acontecia? Muitas vezes eu ia usar tipo um comando, aí beleza, o comando até era igual, só que daí, por exemplo, você listar dimensões ali de um objeto, de uma forma ali, ele já não dava, já era outro comando. Então isso causa bastante confusão. Mas tu diz no menu. Isso, Tu diz aqui exatamente. no Ribbon, tu via a figura de Aham. um botão, aí a figura do Isso. botão é diferente. É, ou Aqui, na verdade, é assim, ó. às vezes o botão mesmo, mas a propriedade que tipo modifica ele é diferente, entendeu? Por exemplo, Pode acionar o Line, só para ver, o Line era um deles ou não? eu acho que era tipo mais a parte de quadrado, que por exemplo, eu quero dimensionar um quadrado aqui, por exemplo. Tá. Aí eu sei que tem um esquema aqui que tu não para poder digitar tipo as medidas de x e de y. Só que no Olha, tu usa control, né? Control, acho que é control, não lembro, é control alguma coisa. E no Mac se tu usar o control não funciona. Deixa eu ver se tá, entendi o que tu quis dizer. Não, até é muito bom tu ter compartilhado essa informação, porque, na verdade, a forma como tu aprendeu foi pelos atalhos, tá? Nem sempre os atalhos são os mesmos. Isso daí é uma coisa que tu pode configurar nas propriedades. Então, não é a forma que eu ainda estava comentando que é a forma que a gente vai aprender aqui, porque eu estou olhando a barra de comando, tu executar o comando, é igual. Se Uhum, tu aprende pela barra de comando, tu vai aprender qualquer AutoCAD em qualquer sistema, uhum, tá? Porque eu estou vendo aqui as instruções são as mesmas, sim. sim, São os atalhos, né? A execução do comando é que tu aprendeu de forma diferente, uhum, tá? Mas isso também não é universal mesmo para o Windows, tá? Porque dependendo de como você configura o programa, você pode mudar esses atalhos, entendi. tá? E é mais o que eu fiquei com muita dificuldade era para poder definir o tamanho dos elementos. Porque daí, porque daí aqui tu não consegue usar o control. Então tem que só pegar quais são os atalhos certinho para poder mudar ali os tamanhos e dimensões. Então, tu vai ver aqui nessa disciplina que tu vai aprender de uma forma que tu não vai depender tanto desse recurso. Beleza. Só para adiantar o que vai vir nos próximos capítulos aí. Uhum, Mas ó, realmente a interface dele é completamente diferente. O ribbon dele aqui, eu estou vendo que os símbolos, tem muito símbolo parecido, tem uns diferentes, eu já estou vendo aqui que tem uns de outras abas que a gente não utiliza muito, que já são diferentes, tá? Por exemplo, esse aqui é o trim, né? É um comando de modificação. O trim aqui é um símbolo diferente, é um comando que nós usamos muito. Então, tem é esse. realmente algum... Isso, né? Então, tem alguns, de fato, alguns comandos que são bem diferentes, tá? Aí, eu costumo ensinar sempre através da barra de comandos, que eu acho, pelo que eu estou vendo, é a maneira universal, né? Eu atravessei aí versões diferentes com barra de comando, por exemplo. Desde o DOS do AutoCAD era assim. O AutoCAD tinha. Ah, aliás, o DOS tinha AutoCAD.
Ó, louco. Bom, deve ser bem diferente a Era formulação. só a barra de comando. Bom, mas A Renata aqui comentou um negócio interessante, tu não precisa disponibilizar todos os botões, né, dos comandos do AutoCAD, se você sabe o Ribbon. Então não tem essa preocupação. Eu uso o Ribbon em algumas aplicações pontuais, tá? Mas são bem poucas. você quer que eu mande um print dessa tela para você? Eu posso Já tirar aqui e botei mandar. aqui no chat. Ah, beleza, então, tranquilo. Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu finalizar aqui. Peraí. Até tem uma certa relação com essa parte que a gente vai aprender, mas não tem tanto. Como que eu faço para dimensionar o tamanho, por exemplo, de tubulações elétricas? Isso consta no projeto? Dos eletrodutos, Por exemplo, a gente vai aprender um pouco, sim. por exemplo, Mas só tem uma caixa de teto. a gente vai aprender, mas eu vou mostrar na aula de desenho elétrico. Tem algum canto da planta que consta onde é o tamanho dos eletrodutos, alguma coisa assim? Sim. Uhum. É que eu já vi Ah, alguns projetos estruturais, até da casa do meu pai, ele tem toda aquela planta ainda grandona, feita aqueles computadores mais antigos, cara, aquela planta bem. E não consta o tamanho tipo de eletroduto, esse tipo de coisa. mas a norma nova, ela, ela coloca, ela informa, tá? Aliás, na norma nova, que foi norma nova, entre aspas, que foi inspirada já faz alguns aninhos, a norma, né? Então, hoje a gente, até onde eu sei, a gente não tem uma norma de símbolos elétricos, mas o pessoal tem o hábito de informar, sim, na planta. Entendi. Essa cultura foi adquirida. Isso Entendi. que é o mais importante. Não que seja uma coisa tipo, por padrão, mas que seja boas práticas, basicamente. Isso.
Até eu acho que é melhor ter um mouse para poder trabalhar com o CAD, né? Ah, com certeza. Eu já tive uma péssima experiência com isso. Uhum. Eu vou providenciar eu tô mexendo pelo touchpad, mas então eu vou providenciar um. Uhum. Gente, quem quiser opinar ainda sobre o GeoGebra pode opinar.
Gente, mais alguma pergunta?
Mais alguma pergunta? Pode falar, Luiz. Tá, então, que é chanfro? Que eu não entendi. Chanfro é uma borda suavizada, né? Por exemplo, na mesa, quando você tem um elemento retangular, normalmente você tem uma quina, né? Que é o vértice do ângulo reto ali do retângulo, tá certo? Sim. Aí existem duas formas de tentar suavizar esse vértice. Uma delas é o chanfro, quando você tira esse vértice fora utilizando uma linha diagonal. Tá. Isso que é um chanfro. Ok. Ou também existe uma outra forma, né, de tentar suavizar essa borda, que é você inserir uma curva no lugar do vértice do ângulo reto, né? Então, existem essas duas possibilidades, mas aqui foi mostrada ali no vídeo da cotagem é a de chanfro. Ok. E também, pera, agora me fugiu o nome. Assim. Mais de seccionado. Eu entendi, tipo, que secciona porque, enfim, que a extensão pode ser muito grande, as coisas, né? Mas eu não entendi, tipo, a representação mesmo, que fica meio, uma linha meio torta, assim, parece. O encurtamento, aquela parte Encurtamento. torta, né? Sim. Então, aquela parte torta nada mais é do que as linhas de ruptura, tá? Aí pode ser feita com curva, que é como está no exemplo do vídeo, e pode ser feita também com uma linha quebrada, que vocês vão ver no próximo vídeo, tá? Os recursos de encurtamento. Tá. Entendi. Aí, mas assim, o que ele quer representar daí? Tipo, ele, por exemplo, isso seria, quer indicar, por exemplo, pera aí que agora tem um caminhão aqui. Tá, passou o caminhão aqui. Então, esqueci a pergunta. Ah, tá. Mas, enfim, aí tá. Ele quer indicar que tem uma parte antes, aí corta, e aí volta depois, assim, eu não entendi um pouco direito isso aí. Você primeiro encurta o objeto para se poder representar ele em escala. Por exemplo, eu dei o exemplo do cabo de linha de transmissão, né, na hora de representar. Por quê? Porque o cabo ele tem uma extensão em quilômetros e a seção, se você for cortar o cabo pela metade, né, por exemplo, ou cortar numa parte ali para poder ver o diâmetro interno dele, você vai ter uma medida em centímetros normalmente, tá? E aí você vai... E aí o que acontece quando tu tenta reduzir um objeto com uma dimensão em quilômetros e a outra dimensão em centímetros? A dimensão em centímetros não vai aparecer. Então, por isso que tu adota o recurso do encurtamento, porque aí tu consegue fazer o desenho da medida maior com qualquer tamanho, mas aí na hora de cotar, tu cota com a medida original. Tá? O encurtamento, na verdade, ele serve para facilitar a representação do desenho em escala. Tá, entendi. E só uma última coisa, que falou no final do vídeo, era da cotagem vertical. Então, a cotagem vertical, ela vai, vai ser sempre paralela, né, a, a linha, né, e aí o número ele sempre vai ficar à esquerda da linha de cota, certo? É isso? Sim, a posição da cota é sempre à esquerda da linha de cota. Tá, ok. É isso mesmo. Então, obrigado. Aí o que pode mudar é o seguinte, né? Você pode cotar de duas formas. Você pode cotar com um número na leitura, com um número rotacionado 90 graus, da forma como se escreve. Você pode escrever, por exemplo, 40 como se você estivesse escrevendo sobre uma linha horizontal, ou você pode escrever no sentido da linha de cota vertical, Entendi aí, na tipo, 5 direção embaixo vertical zero. mesmo. Ah, tá.
Ok, entendi. Então tá. Era isso então, obrigado. Nada.